Deus, ele é juiz. Como assim, pastor, se Deus é um juiz? A Bíblia diz que a nação de Israel queria um rei para que pudesse governá-la, um rei que pudesse ser juiz, pudesse julgar a nação. E a nação de Israel já tinha Deus como profeta, como juiz, como libertador. Já tinha Deus, irmãos, para tudo. Mas a nação de Israel, ela queria um rei. Eles argumentavam dizendo: todas as nações têm um rei, nós também queremos um rei que possa nos defender, um rei que possa agir nas nossas vidas, um rei que possa ir nas pelejas conosco e possa guerrear por nós. Nós queremos um rei. A Bíblia diz que Deus fala ao profeta Samuel dizendo: olha, fala para a nação de Israel, hoje eles têm você como profeta. Samuel era um profeta que levava tudo que a nação queria para Deus. Ele era o intermediário, aquele que leva a mensagem. Assim é a função de um profeta, irmão. O profeta é aquele que leva, que intercede, e aquele também que libera uma palavra de juízo, né? Uma palavra de correção, uma palavra de exortação. Não existe outro tipo de profeta. Profeta na Bíblia só é um. Só abria a boca quando Deus mandava e só falava quando Deus falava. E as palavras de um profeta na Bíblia era palavra de conserto, ou então estava levando o que o povo dizia a Deus. E Deus disse ao profeta Samuel: olha, fala para o povo, hoje eles têm você, hoje eles têm a mim, né? Se eles quiserem um rei, o rei vai tirar tudo que eles têm. Hoje vocês têm as suas casas, vocês têm as suas famílias, vocês têm tudo, nada falta para vocês. Se vocês quiserem um rei, a Bíblia diz que o profeta Samuel entristeceu perante a Deus. E Deus disse a ele assim, confortou o coração dele dizendo: não fique triste, não há necessidade de você estar triste. Esse povo está ferindo o meu coração. Deus também se sentiu ali rejeitado. Porque, irmãos, a humanidade, ela rejeita Deus. E Deus não rejeita a humanidade. Nós rejeitamos a Deus quando nós não obedecemos a sua palavra. Nós rejeitamos a Deus quando nós não damos créditos à sua voz. Nós rejeitamos a Deus quando nós não ouvimos os seus santos e profetas nessa terra. E a nação de Israel tinha rejeitado a Deus. E Deus disse a Samuel: não se entristeça, porque eles feriram foi a mim, não a você. Glória a Deus. E o profeta Samuel leva as palavras que Deus falou ao seu coração para a nação. E mesmo assim a nação disse: nós queremos um rei. Deus está falando: olha, o rei vai tirar tudo que vocês têm, a liberdade de vocês vão perder, as suas mulheres, as suas filhas serão levadas cativas, os seus filhos serão escravos, trabalham nas redondezas do palácio. Nós queremos um rei. E a Bíblia diz, irmão, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas a Bíblia também diz que uma nação inteira padece quando os seus governantes não fazem a vontade de Deus. E nós estamos vivenciando isso, irmão. A nação está vivenciando isso. A nação brasileira está vivenciando isso. A nação de Israel também está vivenciando isso. Por isso que eu disse que tudo é permissão de Deus, irmão.
Muitas vezes a idolatria, o pecado, a desobediência leva a uma permissão de um juízo de Deus. E nós sabemos que está se cumprindo a palavra de Deus. O que nós podemos fazer como igreja do Senhor é só orar. Não podemos questionar. Não podemos também, irmãos, nos escandalizar com aquilo que nós estamos vendo, porque é cumprimento da palavra de Deus. Aleluia! O que a igreja do Senhor pode estar fazendo é orar para que Deus tenha misericórdia. Porque Deus nos prometeu, Ele fez uma promessa para nós: nos livrar nos dias maus. A palavra de Deus diz que o nosso galardão não é aqui, irmãos, é lá. Glória a Deus. Então que nessa noite nós possamos entender que muitas vezes Deus quer fazer, muitas vezes Deus quer dar, muitas vezes Deus está até direcionando o caminho certo, mas nós vamos pelos caminhos errados. E Deus deu uma ordem a Jonas: Jonas, eu quero que você vá para lá. E Jonas resolveu ir para lá. O que me traz a atenção nessa mensagem dessa noite, e a nação de Israel, tem tudo a ver, irmãos. Deus revela a sua palavra, Deus mostra o caminho, mas o povo quer ir pelas suas próprias vontades, quer ir pelos seus próprios caminhos. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem a Jonas para que Jonas levasse um juízo de palavra para a nação. E Jonas viu que aquela nação estava fazendo muito mal para Deus e quis ser o próprio juiz sobre aquela nação, não levando o juízo de Deus, indo para outro lugar, deixando que aquele povo morresse. E não era o que Deus queria. Deus quer, irmãos, que nós intercedemos. Deus quer que nós liberamos uma palavra de conserto, para que as pessoas possam se arrepender dos seus maus caminhos. Verdade. Glória. Por isso que todos nós sabemos e conhecemos a história de Jonas, um homem que desobedeceu a Deus, e a Bíblia fala que Jonas vai parar dentro de um peixe. Porque muitas vezes a desobediência a Deus pode nos custar caro demais. Basta nós olharmos, irmãos, as redes sociais. Quantos testemunhos tem de pessoas que desobedeceram a Deus e Deus teve que ser juízo naquela pessoa? Verdade. Ou melhor, Deus teve que se manifestar o seu juízo. A Bíblia diz que desde a fundação do tempo, desde a fundação dos mundos, desde a queda do homem, Deus vem se manifestando, levando a palavra para que o povo se arrependa dos seus pecados. E o que nós vemos é o amor cada vez mais se esfriando cada vez mais, e as pessoas se distanciando cada vez mais dos caminhos do Senhor. Jonas tipifica a igreja do Senhor nos dias de hoje. Uma igreja que tem a incumbência de liberar uma palavra de misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas muitas vezes permanece de boca calada. A Bíblia diz que Jonas vai parar dentro de um peixe por desobedecer a Deus. Jonas no ventre de um peixe. E eu quero frisar aqui, irmão,
A Bíblia diz que Jonas clama dentro de um peixe. No capítulo 2 de Jonas, fala do processo da oração que ele faz. Porque não basta nós abrirmos a nossa boca para orar. Nós temos que entender que processo nos leva a orar. O que Deus está falando? A nossa oração tem que ter um alvo. A nossa oração tem que ter uma direção. Se a oração da igreja é para misericórdia de Deus para a nação de Israel, tem que ser a nação de Israel. Aleluia! Se a oração da igreja é para salvar as famílias, tem que orar pelas famílias. Verdade, Jesus. Se a oração da igreja é para orar para libertação, é para orar pela libertação. Se a oração da igreja é para os pobres, para as viúvas, para os necessitados, nós temos que orar pelos pobres, viúvos e necessitados. A igreja tem fechado a sua boca. A igreja tem mais exortado os fiéis a irem a um Deus que faz, do que levar os fiéis a buscar um Deus que faz. Verdade. E isso, a igreja do Senhor tem se desfalecido cada vez mais. Um processo de oração que ele fez. Deus enviou o peixe para que Jonas entendesse o propósito. Muitas vezes Deus permite as guerras para que a nação entenda que tem um propósito de Deus estabelecido. Muitas vezes Deus envia as enfermidades para que a nação entenda que tem que voltar o seu coração a Ele. Aleluia. Muitas vezes Deus permite que as trombetas apocalípticas soam nos nossos ouvidos para que nós voltamos para Ele. Verdade. Nós temos que abandonar a idolatria de dentro dos nossos corações. A idolatria tem sido uma ferramenta que tem levado a humanidade para longe de Deus. A incredulidade tem sido uma ferramenta que tem levado multidões de pessoas para longe de Deus. A idolatria tem matado a igreja do Senhor nessa terra. Não podemos servir a dois deuses. Ou servimos a Deus, ou servimos ao maligno. Nós temos que entender que tipo de culto nós estamos prestando dentro das igrejas. Porque o resultado do tipo de culto que nós estamos prestando são as guerras que estão acontecendo lá fora. Que tipo de semente a igreja do Senhor tem semeado nessa terra? A semente da alvareza, a semente da ganância, a semente da incredulidade, porque nós também semeamos, nós pastores também semeamos a semente da incredulidade, a semente da idolatria. Quando eu induzo ou levo alguém a caminhos errados. Aleluia. Está escrito: e orou Jonas ao Senhor Deus nas entranhas de um peixe, e diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia. Muitas vezes nós temos que ver as guerras para poder orar. Muitas vezes nós temos que ver as lutas, as enfermidades, as perseguições, as injúrias, para dobrarmos os nossos joelhos e levantar as nossas mãos para o Senhor. Porque todo o juízo de Deus na Bíblia sempre foi para levar a humanidade a voltar para Ele.
Sempre foi nessa intenção de Deus. Está escrito. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Existem algumas verdades aqui que são bem interessantes. A primeira é, o texto diz que ele clamou ao Senhor. Diga assim, clamou ao Senhor. Se ele clamou ao Senhor, ele sabe o que estava acontecendo. Sim ou não? Ninguém vai abrir a boca falando por... Tem que ter um motivo. Tem que ter uma razão. Se Jonas abriu a boca dentro da barriga do peixe, porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabe também quem pode socorrê-lo. Porque o texto diz o quê? E clamou Jonas ao Senhor. Jonas sabe quem pode livrar ele de dentro daquele peixe. Jonas sabe quem pode tirar ele daquele problema. Por isso ele clama. Você precisa saber quem você tem pedido ajuda. Aleluia. Você precisa saber para quem você tem procurado ajuda. Para quem você tem depositado a sua confiança. O salmista vai salmodiar dizendo no Salmo 125 que os que confiam em quem? No Senhor. Isaías também diz: os que confiam também no Senhor voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse está levando a humanidade a buscar a Deus clamando. Clamai a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e pequenas, coisas grandes e firmes que não sabeis. Jeremias 33:3. O livro de Salmos é uma reflexão que nos leva a clamar. É um manual de oração. O livro de Salmos é manual de oração. Você precisa saber para quem você tem pedido socorro. Jonas chegou no momento dentro do peixe que ele vai clamar a Deus. É necessário às vezes entrar no peixe para podermos orar para Deus. É necessário às vezes nós sermos engolidos por um peixe para lembrarmos que Deus pode. E a Bíblia diz que Deus vai ouvir a oração de Jonas. Você precisa saber para quem você tem endereçado as suas orações. Para quem você tem levantado as suas orações. Quem você tem levantado? Para quem você tem orado? Para quem você tem buscado? Quem você tem confiado? Aleluia. Para quem? Porque o socorro deve vir do Senhor. Aleluia. O socorro só vem do Senhor. O socorro não vai vir de pau. O socorro não vai vir de pedra. O socorro não vai vir de artifícios feitos por mão de homens. O socorro vai vir do Senhor. Socorro não vai vir por santo. Socorro não vai vir por nada. Socorro vai vir pelo Senhor. O Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O seu socorro vem do Senhor. E Deus vai ouvir a oração de Jonas. Tem coisas que só o Senhor pode fazer. Não adianta colocar suas expectativas nos outros. É Deus que vai fazer. Se tem alguma coisa para fazer sobre aquela nação, é Deus que vai fazer. E eu tenho uma palavra nessa noite para a igreja. É Deus que vai fazer alguma coisa. É Deus que vai cessar as guerras. É Deus que abre a porta. É Deus que fecha a porta. Porque Deus, Ele é Deus. Jonas sabe
o que está acontecendo. Jonas sabe que somente o Senhor, e por isso ele clama a Deus. Conhecimento de causa. Jonas foi levado para as profundezas, e Deus usa quem? Deus usa um peixe. Deus usa as profundezas. Deus vai usar de meios para levar as pessoas a entender que o processo leva ao propósito, e o propósito leva a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Peixe, profundeza. Propósito que Jonas. Deus tem um propósito para essa nação. Deus tem um propósito para a igreja do Senhor nessa terra. Deus permite muitas vezes o peixe nos engolir. A maior prova disso, você está se vendo como você está. Entra ano e sai ano e você está do mesmo jeito. Talvez você não esteja vendo o tamanho do peixe que você está dentro, mas a vida não muda, as portas não se abrem, o relacionamento não dá certo, casamento não está dando certo, financeiramente estão casais, um está para um lado, outro está para o outro. Tem muita gente dentro do peixe e não está vendo. Tem muita gente que já era para ser vomitado de dentro do peixe há muito tempo, mas está lá fazendo morada dentro das entranhas do peixe. E Deus quer tratar, irmão. Deus quer tratar as nações. Deus quer tratar a igreja do Senhor nessa terra. Deus quer tratar eu. Deus quer tratar cada um de nós. Jonas orou por causa da circunstância? Não. Deus permitiu a circunstância para que Jonas viesse clamar. Jonas sabia, porque a Bíblia diz que ele direcionou a sua oração a quem? Ao Senhor. Então Jonas não está orando pela circunstância. Jonas está orando pela misericórdia de Deus na vida dele. Só ora pela misericórdia de Deus quem conhece de fato Deus na sua vida. Deus permitiu a circunstância para que Jonas viesse clamar. Aleluias. Tem pessoas que, se não fossem as circunstâncias, não abrem nem a boca. Tem pessoas que, não fosse as guerras, não dobrava nem o joelho. Verdade. Tem pessoas que se não vesse com os olhos as pessoas morrendo, não clamava nem por misericórdia. Deus sabe o que faz. Será se Deus não permitiu esse peixe na sua vida para você também estar orando? Será se hoje Deus não está permitindo esse peixe para a igreja do Senhor na terra clamar pela nação de Israel? Para Deus tudo tem um propósito. Jonas clama, versículo 2: e na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Quem clama a Deus tem resposta dele. A Bíblia diz: buscai-me-eis-vos e me acharei-vos, quando me buscares de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai enquanto está perto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas.
Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei. Para Jonas usar o termo inferno, a situação lá estava feia, irmão. Porque não basta estar apenas dentro de um peixe, mas é estar a quilômetros e quilômetros de profundidade. É muito séria a situação. Eu gritei e tu ouviste a minha voz. Você tem ficado muito com a boca fechada. Jonas gritou, Jonas clamou, e o Senhor ouviu. Versículo 3, e diz: o Senhor me lança-te no profundo. Jonas estava dentro do peixe, mas sabia que estava nas profundezas do oceano. Versículo 4: lançado estou diante dos teus olhos agora, todavia tornarei a ver o teu templo da tua santidade. Jonas entendeu que a obediência a Deus gerava bênção na vida dele. Jonas entendeu que a obediência a Deus gerava prosperidade na vida dele. Jonas entendeu que a obediência era melhor do que sacrifício. E tem muita gente fazendo sacrifício, 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 e não obedece, não obedece, não obedece. Porque ato ofertório também não salva ninguém. Tem pessoas que são ofertórias, tem pessoas que são solidárias, tem pessoas que são caridosas, mas não obedecem. O fato de você ser uma pessoa ofertória, o fato de você ser um belo dizimista, o fato de você ser uma pessoa caridosa, também não te salva. O que salva é a obediência à palavra de Deus. Tem muita gente prestando sacrifício de tolo, e a palavra de Deus que é melhor obedecer do que se sacrificar. Glória. Se não tiver obediência com a palavra, não tem salvação. Se não tiver obediência com a palavra, não tem misericórdia. Não tem misericórdia. Está escrito: aquele que confessa o pecado e abandona, alcança a misericórdia. Mas quem encobre o conselho, não prospera. Talvez seja a razão de Jonas parar dentro do peixe. Talvez seja a razão da igreja do Senhor estar passando pelos vales da vida. Talvez seja a razão da igreja do Senhor tendo comido pão de dores, passado pelo vale da sombra da morte. A igreja do Senhor está indo a Deus porque Deus faz, mas não está indo a Deus porque tem que ir mesmo. E Deus permite as guerras, irmão, para que a igreja do Senhor venha dobrar o seu joelho e venha orar. Você pode ver que nós somos assim, só dobramos o joelho quando algo está doendo, só dobramos o joelho quando algo está acontecendo. Tem pessoas que só oram quando alguém da família é atingido. Tem pessoas que só oram quando as portas se fecham. Tem pessoas que só oram quando o dinheiro não está rolando, quando a enfermidade bate na porta. Tem pessoas que só dobram o joelho quando vê as guerras diante dos olhos. Tem pessoas que só dobram o joelho quando vê as pessoas morrendo inocentemente. E a igreja do Senhor tem dormido, porque a igreja do Senhor tem buscado a Deus porque Deus faz, e não porque ela deve buscar mesmo, que é mérito de buscar. Misericórdia, Senhor. Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas. O peixe não estava parado. O peixe estava em movimento. Deus tem um propósito para a tua vida e você tem parado.
Deus tem um propósito na tua vida e você tem andado em círculo. Deus tem um propósito na sua vida e você tem andado para lá, para cá, para tudo quanto é canto. Deus tem um propósito na sua vida. Deus queria que Jonas fosse para onde? Nínive. E Jonas foi para onde? Tarsis. Pegou ou não pegou o mistério? Deus tinha um propósito para Jonas ir para Nínive, para levar uma palavra como profeta. Tem tudo a ver com a igreja. Tem tudo a ver com a igreja do Senhor. Vou repetir que você não pegou. Deus tinha um propósito para que Jonas fosse para Nínive, levar uma palavra de juízo. Se arrependam. E Jonas foi para Tarsis. Deus é tão tremendo. O peixe engoliu Jonas, sim ou não? O peixe estava parado? O peixe não fica parado em água. Ele tem que se andar. Isso aqui é espiritual, irmãos. O peixe estava levando Jonas para onde? Para Nínive. E quando Deus manda, tem que ir. Quando Deus manda, é melhor fazer. Querendo ou não, se cumpre do mesmo jeito. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, querendo ou não, vai se cumprir do mesmo jeito. O peixe não estava parado, o peixe estava em movimento. O peixe estava levando Jonas para Nínive, para ele pregar a palavra. Eita glória, aleluia. Primeiro, Jonas estava no peixe. Segundo, o peixe estava levando Jonas. Terceiro, a circunstância serve de estímulos para te levar aonde Deus quer. Verdade. Você não está entendendo porque você está passando pelo vale. E eu tenho uma palavra para você. O vale serve de estímulo para levar aonde Deus quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não está entendendo porque a sua vida sentimental não vai para frente, porque a vida financeira não vai para frente, porque o casamento não dá certo. 4. Você pode não perceber, mas a tua oração está movendo o lugar de onde você está. Glória. Jonas estava onde? O peixe estava onde? Para onde Deus tinha mandado Jonas? Para onde Jonas tinha ido? Mas para onde Deus queria? Glória. Você estava dando glória a Deus, ó. Glória. Porque a sua oração que move. Verdade. Está para fechar com chave de ouro. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Grande és tu, Senhor. A tua oração está movendo o lugar de onde você está. Você está aqui hoje, você está aqui agora, mas a oração está movendo alguma área da sua vida. Jonas está clamando. Ele não está vendo nada, mas está clamando. Pegou? O segredo está aí. O escritor de Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Jonas não estava vendo nada pelo lado de fora, mas Deus estava movimentando o peixe para levar Jonas ao propósito. O peixe engole Jonas, mas o peixe não mata Jonas. A circunstância não vem para te matar, mas vem para te levar aonde Deus quer. Verdade. Fica sobre seus pés. Glória. Unja a igreja do Senhor com o óleo da unção. Glória. Glória. Eu posso sentir a presença do Senhor mediante essa palavra.
Glória. A sua oração está quebrando cadeias da sua vida. A sua oração está movendo uma ação mediante pessoas que você tem intercedido. A sua oração tem movido causas no meio da sua família. A sua oração tem movido o coração de Deus. Deus muitas vezes Ele permite os peixes, irmão. Muitas vezes Deus permite que você passe por situações parecidas, para que você entenda e obedeça a sua voz. Pai, eu quero apresentar a tua igreja, Senhor Deus, meu Pai, nesta noite. Eu quero te apresentar, Senhor, também essa palavra, Senhor Deus, meu Pai, porque a tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Visita, Senhor Deus, meu Pai, essas vidas, Senhor Deus, que se fazem presente. Senhor Deus, toca, meu Pai, nessa igreja, nessa noite, Senhor Deus. Levanta a tua igreja para orar. Desperta a tua igreja na terra para orar, Senhor Deus, meu Pai. Pedimos mais uma vez pela tua misericórdia, Senhor Deus, pela tua compaixão, Senhor. Papai querido, Pai amado, alcança essa pessoa. Essa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, que está buscando no Senhor. Alcança, Senhor Deus, meu Pai, esta pessoa, Senhor Deus, neste momento agora, Senhor. Traz a cura agora sobre a vida dessa pessoa. Ministra agora como ministro a cura agora. Toca agora, Espírito Santo de Deus. Plana sobre essa igreja, Senhor. No nome de Jesus agora, Espírito de Deus, toca agora. Sopra agora um vento, Senhor Deus, meu Pai, sobre este lugar. Ministra agora, Senhor Deus, meu Pai, a cura em nome de Jesus sobre essa pessoa agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Receba no nome de Jesus. Estende as suas mãos.